Boa noite, meus queridos amigos. Hoje estamos aqui reunidos para falarmos ou continuarmos falando sobre a riqueza. Nós estaremos refletindo juntos sobre o capítulo 16, itens 11 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós já temos visto nas últimas semanas em que estudamos o capítulo 16, a gente já tem falado muito sobre riqueza. Então nós já sabemos que a riqueza, ela é uma coisa que por Deus ela é bem vista. A gente já está sabendo que a riqueza é algo que faz parte da nossa vida. Já sabemos que a riqueza é algo que é uma prova muito mais difícil do que a prova da pobreza, por nos abrir todo um leque de possibilidades que a pobreza não nos dá. A riqueza ela pode realmente nos distrair e nos tirar do nosso prumo. Então, qual será o melhor emprego para a riqueza? Vamos refletir juntos. Para começar, eu vou fazer mais algumas definições de riqueza. Então, a riqueza ela é uma situação referente à abundância na posse de dinheiro e propriedades móveis, imóveis e semimoventes. A riqueza ela é o contrário de pobreza. A riqueza também se aplica à condição de alguém ter em abundância um determinado bem de valor. A riqueza também pode ser medida pelo acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, entre outros. Rica é a pessoa que acumulou substancial riqueza em relação à sociedade na qual vive. Então aqui a gente está vendo tudo isso que é riqueza no sentido material. Tudo que tem a ver com a matéria, tudo que tem a ver com aquilo que eu pego com minha mão e que eu digo isso é meu. É a riqueza aqui naquele sentido de ter coisas. Eu tenho, né? Eu sou o dono, eu sou rico. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. $1 milhão, $1 milhão de euros. Né? A gente está na Europa, vamos fazer 1 milhão de euros. Você tem 1 milhão de euros, você é rico? Lá, aqui na Alemanha, tem 1 milhão de euros, somos ricos? Não, a gente seria muito bem de vida, mas rico a gente não seria. 1 milhão de euros no Brasil é ser rico? Um riquinho, não? 1 milhão de euros na África é ser rico? É muito rico. Então essa riqueza, essa coisa de ter coisas, ela é muito relativa. Então ser rico e a riqueza depende de onde você está, com quem você anda, o que você faz. Essa riqueza de ter posse, de possuir, ela é relativa. Depende de país, de planeta, de cidade, de onde você se encontra. Mas a riqueza também também são os valores materiais, os valores morais e espirituais que nós temos. A riqueza também pode ser a nossa postura diante da vida. Riqueza também significa virtudes, as virtudes que eu trago comigo. A riqueza também significa o desapego, meus conhecimentos. Então aqui a gente já viu que a gente já entrou numa definição de riqueza, não mais naquele sentido material de ter coisas, porém no sentido em que ser rico é o que existe dentro de mim. Eu, como espírito imortal que sou, eu também sou uma fonte de riquezas. Eu só tenho que saber usar. Jesus era rico nessa fonte de riqueza imaterial. É uma riqueza muito maior, porque é a riqueza que eu levo quando eu parto dessa existência para uma melhor. E no Evangelho, o Espírito Severus, no item 11, ele nos diz o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon.
Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. E aí ele ainda continua. Mas para o nosso estudo, isso aqui é que é o mais interessante. Porque, gente, quando a gente lê isso, aqui ele é bem claro, né? A gente tem que guardar. Nós que somos dominados pelo amor do ouro. E quem hoje em dia, na nossa sociedade, não é dominado pelo amor do ouro? A televisão, o rádio, as outlets, as lojas estão cheias disso. Todos nós queremos estar bonitinhos, fofinhos, queremos estar enquadrados nessa sociedade. E essa sociedade é isso. Então, quantos de nós não vendem a própria alma para enriquecer? Quantas gente linda, eu lembro quando eu estudava na Universidade de São Luís, mocinhas lindas da minha idade, que se deitavam com velhos asquerosos para poder ter dinheiro, ter roupa bonita, frequentar a universidade. Quantas hoje em dia, eu não sei da notícia no Brasil, que elas são, como é que eles chamam? Call girl. Né? Elas são as garotas de programas e todas elas no futuro vão ser médicas, doutores, isso, aquilo, outro, para poder ter mais dinheiro e fazer parte dessa sociedade. Então, gente, muitos, mas muitos, a grande maioria que vive sobre o planeta Terra se encontra dominado pelo ouro. Faria qualquer negócio para ter, para poder gozar das mesmas regalias que a gente sabe que um ator de Hollywood tem. Quantos de nós não queríamos? Todos. Eu, pelo menos, estou no meio. Eu ainda não consegui me desapegar ao ponto de dizer que eu não faço parte disso. E aqui, nesse momento, eu gostaria de fazer uma definição mais profunda do que é mamon. Porque a gente fala, né? Deus e mamon é traduzido como dinheiro, tá? Que é a tradução literal do hebraico para as outras línguas, dinheiro. Só que dinheiro no sentido não é só disso que a gente fala quando a gente fala em Mamon. Mamon, ele também era um deus da Assíria. E esse deus lá da Assíria era o deus que representava a riqueza, as posses, né? E existe uma tradução bem mais abrangente para isso. O mamon, ele é um desejo de possuir, dominar, controlar. Ele é muito mais do que você simplesmente ter dinheiro. O mamon é aquilo que te controla, é aquilo que te deseja. Porque ter o dinheiro é em ordem, a gente precisa para viver. Agora, a gente ser dominado por esse desejo de possuir esse dinheiro, a nossa vida girar só em torno disso. Quantas famílias a gente não vê hoje destruídas por causa disso? O pai trabalha 10 horas por dia, a mãe também trabalha 10 horas por dia para dar coisas aos seus filhos. Eles não têm mais o amor, eles não têm mais o tempo, eles não conhecem os próprios filhos. Mas os filhos têm as roupas da Nike, todos os brinquedos que você imagina, 10 babás, todos os carros na porta, todos os motoristas. Mas eles não têm o que eles mais desejariam, que era o pai e a mãe. Então o mamon é também esse desejo de possuir, dominar e controlar o dinheiro. E mamon também é o sofrimento quando não se possui. Então, no momento em que você está sofrendo porque você não tem o dinheiro, aí você também está fazendo parte de mamon. Porque é aquela hora que você entra em desespero, que você quer se matar porque você não tem o dinheiro. Então, isso também é mamon. Mamon é a gente se deixar dominar pelo sistema que nos escraviza. Um excelente exemplo. Todo mundo hoje em dia usa roupa de marca. Então eu também tenho que usar roupa de marca. Então eu me escravizo para me poder ter a roupa de marca, mas assim eu
Estou dentro. Então, Mamon também é esse sistema, é o dinheiro, é o mercado. Gente, hoje em dia, quem domina o mundo é o mercado. Antigamente, a gente dizia assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu vou me formar, vou ser uma historiadora de sucesso, vou ser uma professora maravilhosa. Hoje em dia, como é que você escolhe a sua profissão? Qual a profissão que está dando mais dinheiro? Qual a profissão que o mercado está querendo? Então, o mercado substituiu quem? Deus. Aí você diz, aqui na Alemanha vamos ser engenheiro, está faltando engenheiro, então vamos estudar engenharia. Se você tem talento ou não para ser engenheiro é outra história. Mas o mercado está ditando a regra. Então, quer dizer, o sistema ele começa a te escravizar em todos os sentidos da tua vida. Então, isso também é mamon. É no se vestir, é no falar, é no financeiro, é no andar, é no trabalho, é na escola. Em tudo que a gente faz, a gente termina dominado pelas posses do material. E isso também é mamon. São os nossos impulsos egoístas. Quando eu sou do tipo, eu pego a minha irmã que está doente em casa, mas para mim ter posse da renda que ela tem de 10 mil reais por mês, eu vou pegar, vou denunciar minha irmã, vou torná-la incapaz e eu vou ser a dona do dinheiro. Um outro exemplo que a gente pode dar dos nossos impulsos egoístas são eu estando bem, meus filhinhos e minha prole estando bem, o resto que se exploda. Aí tá lá a minha irmã, que tá passando fome, a minha tia, a minha mãe, a minha prima. Mas isso aí não me interessa, porque eu estou bem. Isso também é mamon. O Senhor do mundo e nosso dono. É aquela questão do servilismo. Nós servimos a mamon. A gente faz tudo e ele passa a nos controlar. Mamon é nosso dono. E a gente vai vivendo, a gente entra nesse sistema sem saber por quê, nem para quê e nem aonde a gente vai parar. Aí eu pergunto, e onde está Mamon? Mamon está em todo lugar. Deu para a gente entender no slide anterior. Em todo lugar, aonde estiver a criatura humana e suas imperfeições. Então, aonde tem gente, tem Mamon. Não adianta a gente querer se esconder, porque Mamon ele está dentro da gente. A gente carrega ele nas costas. Quer a gente queira, quer não. Ele vai com a gente para onde a gente for. Então, isso é Mamon. É aí que a gente encontra Mamon. Em todos os lugares. Ele está presente no ambiente doméstico, no trabalho, na sociedade, em círculos religiosos, inclusive em muitas casas espíritas, enfim, todos os lugares aonde estejam seres humanos. E como Mamon age em nós? Mamon, ele cria em nós a necessidade insubstituível de possuir cada vez mais, para que sejamos felizes, amados, aceitos, reconhecidos, superiores. Ao mesmo tempo em que, para enfraquecer-nos, gera um medo permanente de perder a sua companhia. E, como consequência, uma inquietação cada vez maior pelo dia de amanhã, eivado de ansiedade, solidão, medo, egoísmo, vaidade e orgulho. O que é que soa isso aí, gente? Soa da o quê? Dependência. A gente conhece isso aqui de dependência química, dependência alcoólica, dependência tabagista. Então é a mesma coisa do mamon, a gente se torna dependente. Gente, quando eu trabalhei na Prozibem, era coisa incrível, a gente sentava numa mesa com um produto que não tinha nada a ver, que a gente sabia que ninguém queria, não havia necessidade de mercado, e a nossa função nada mais era do que criar uma necessidade artificial até as pessoas quererem. A gente criava uma ilusão em torno de um produto para que as pessoas pensassem que só seriam felizes se tivesse, porque todo mundo tem. Então, é exatamente isso. E quando se tem uma dependência química, é a mesma coisa.
Quando eu era fumante, era exatamente essa a química lá atrás. Eu preciso de um cigarro, eu preciso de um cigarro. Sem um cigarro eu não consigo fazer nada. Ah, eu sou fraca sem ele, eu preciso dele. Então, a gente entra nesse sistema, a gente vira aqueles ratinhos. Lembra de laboratório que estão lá rodando na rodinha? São exatamente nós. A gente tem essa necessidade. Uma casa já não me adianta mais, eu preciso ter duas. Mas a casa de praia, mas eu ainda preciso mais uma, que é o sítio. Mas eu ainda preciso. Então, nunca é suficiente, porque quanto mais eu tenho, menos satisfeita eu tô. Porque na realidade o que eu estou querendo é satisfazer esse desejo, esse rombo interior que eu tenho dentro de mim. Mas as coisas materiais não satisfazem. Eu posso comprar, eu posso ter tudo material. Mas o que eu quero é imaterial. A única coisa que vai preencher esse desejo dentro de mim é na hora que eu tenho algo que me enche o meu espírito. E aí vai acabar essa dependência pelo material, esse medo permanente de perder as coisas. Essa inquietação, a solidão pelo medo de ser roubada, o egoísmo que eu tenho que ter tudo para mim, a vaidade de ter aquela roupa maravilhosa e principalmente o orgulho, porque eu sou a dona Sheila. E quem são vocês? Então, gente, na hora que a gente vai contra Mamon, a gente quebra isso aqui. Porque é esse o mecanismo que Mamon age em nós. Sendo assim, é proibido ser rico? Olha o que diz Emmanuel. Não. Dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida e parado, acelera a morte. Isso ele nos diz no livro O Pensamento de Emmanuel. Gente, porque valores amoedados, seja metal em papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém, absolutamente ninguém, está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, por meio do trabalho honesto. Mas nós devemos ser muito cuidadosos com o nosso lado sombra, é aquele nosso lado frágil, pois este ignora as leis divinas, levando-nos a padecer de toda sorte de miséria para a nossa alma. Sem o dinheiro, a sociedade não funciona. Sem o dinheiro, Deus não queria que a gente voltasse. Vocês queriam voltar ao tempo da caverna? Onde a gente vivia todo mundo enfiado em buracos sem nada? Não. Não é isso que Deus está querendo. O que ele não quer é aquele acúmulo doentio, exagerado, que muitas pessoas têm. Quantas pessoas, tendo tudo, passam fome dentro de casa? A gente tem milhões de exemplos disso. Então, o dinheiro é bom, ser rico é em ordem. Deus não tem absolutamente nada contra isso. E olha o que diz o Espírito Protetor, né, no item 12 do Evangelho. A vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Então é isso que o Espírito Protetor nos diz. Ninguém está impedido de ser rico, de desfrutar dos poderes diante do mundo, de conquistar aplausos por seus dons intelectuais, de participar dos banquetes que as sociedades mundanas tenham conquistado. O livre-arbítrio nos pertence. A gente pode ter tudo isso. O que a gente não pode é transformar isso no centro da nossa vida. Mas se você é um ator de sucesso, você merece os aplausos. Se você é alguém que é uma médica renovada, acabou de descobrir a cura do câncer,
Você tem que ser aplaudida, você tem que estar no meio. Se você é alguém da sociedade, você pode participar da sociedade. Só que isso não é só a sua vida. Entende? Essa que é a diferença. A gente pode fazer tudo. Nós temos o livre-arbítrio, mas tudo com cometimento. Então eu posso ter meus bens materiais, sim, claro. Mas eu não posso viver em função deles. Essa é a diferença. Um exemplo típico de como se vive em função dos seus bens materiais. Você tem uma casa e você vive para limpar essa casa. Você não sai mais, você não faz nada, você não ora, você não vai na igreja. A sua única função na vida é limpar, ajeitar a sua casa. Já imaginou no dia que você morrer? Aí quem fica é aquela sua filha assim, que joga assim, que sai chutando a roupa, chutando a lata com o pé. Então, gente, ter em ordem. Mas a gente tem que ter com sabedoria, né? A gente tem que dedicar muito mais tempo ao espiritual, aquilo que eu levo comigo, do que com os bens materiais que ficam por aqui. E o ensinamento espírita, ele ainda nos diz mais. A doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir emprego e direção. Olha só como aprofundou assim demais, né? Então quer dizer, o que o espírito protetor disse ali foi uma coisa suave. Aqui agora foi de uma profundidade, gente. Porque olha só, nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir emprego e direção. Então quer dizer, o dinheiro que eu tenho, ele é um bem muito valioso, mas não pelo fato dele ser dinheiro, mas como eu vou empregá-lo. Porque o dinheiro em si é neutro, ele não é bom e nem é ruim. Para ele é igual, né? Mas qual o emprego que eu vou dar a ele? Qual a direção? Isso é que faz toda a diferença. Por isso, Fenelon, no item 13, nos diz o seguinte: o homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que se lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o bom uso é sempre o que dele resulta algum bem para os outros. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda a espécie. Aqui, o Evangelho, ele já está dando uma receita. Uma receita de como a gente pode utilizar a fortuna que vem às nossas mãos, né? O homem sendo depositário, a gente é o que? Mero administrador. A gente só é administrador dos bens, mais nada. Nada, na realidade, nos pertence. Nem esse corpo que a gente está agora nos pertence. Nada. No momento que a gente tiver essa consciência que é absolutamente nada, nada em cima dessa terra nos pertence, tudo fica mais fácil. A gente só administra. Eu administro o dinheiro, a casa que eu tenho, o corpo que eu tenho. Já foi. Porque no dia que chegar a minha hora que eu for chamada de volta à pátria espiritual, tudo fica. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tudo fica. Inclusive esse corpinho de bolinha que Deus me deu. Hã? E aí quando a gente partir para lá, né? Deus nos depositou tudo isso, né? Aí a gente vai pedir conta. E aí, o que é que a gente fez?
Lembra da parábola dos talentos que está lá na Bíblia? Pois é. O Senhor viajou e entregou para um servo um talento, para outro 2, para outro 5. O que recebeu um talento foi lá, enterrou o talento. O que recebeu 2 negociou, ganhou 4. O que recebeu 5 negociou e ficou com 10. Quando o senhor voltou, foram prestar contas. O senhor pediu. E aí? O que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês? Hã? O que tinha 5, está aqui, senhor, 10. Eu fui lá, empreguei e dupliquei. O que tinha 2, a mesma coisa. E o que tinha 1, senhor, eu sabendo que o senhor era assim meio severo, eu com medo de perder, fui lá, enterrei e está aqui o seu talento de volta. Servo mau e preguiçoso. Porque sabendo que eu iria te pedir contas, tu não trabalhaste no talento. Então te tomo esse, entendeu? E você vai servir aos outros. Então é a mesma coisa. Deus vai nos pedir conta. E aí? O que você fez? Te deu uma encarnação? E o que você fez dela? Você melhorou? Você usou as chances que eu te dei? Como você usou o seu livre-arbítrio? E se eu te dei rico, e aí? Como é que você fez? Você ajudou as pessoas? Você melhorou? Então, o mau uso, como ele está dizendo aqui, consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. Então, na hora que eu uso egoisticamente, só para mim, usar as roupas da Prada e cor, só para mim desfilar pelas passarelas da vida, só para mim chegar aqui, eu sou. Ou será que eu vou fazer um bom uso? Em que eu vou ajudar as pessoas, eu vou criar escolas se eu tenho muito dinheiro, olha que eu não preciso trabalhar, então o meu tempo livre eu vou dar, ajudando, levando, dando palavras de conforto em todo lugar, porque eu não preciso trabalhar para me sustentar, então eu posso cuidar das pessoas. Então tudo aquilo que resulta de algum bem para os outros é o bom uso de uma fortuna. A beneficência, porque aqui agora entra aquela parte da caridade, que todo mundo acha que a caridade é só aquela coisa de eu pegar e dar um dinheiro, já foi, muitos nem querem dar porque acham que está só aliciando. Mas, gente, a beneficência é apenas um dos modos de empregar fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Ela é necessária. Porque quem é que com fome consegue sentar e estudar? Eu não consigo. Quem é que com frio consegue ter pensamentos bons e positivos? Quem é que está doente que vai conseguir pensar em se espiritualizar? Então, essa caridade financeira que muitas pessoas acham que é só um alicio, ela é necessária para poder para preparar o ambiente da predisposição para aquela pessoa seguir em frente. Então é aquela coisa. Da hora que as crianças estão de barriga cheias, elas conseguem estudar melhor. Então a gente vai enchendo a barriga delas e dando o ensino paralelo. Enchendo a barriguinha e dando o ensino, até elas conseguirem caminhar com as próprias pernas. Então quer dizer, a caridade ajuda, aí vem mais um dever igualmente imperioso, então seria de um lado a caridade, e o outro é o prevenir a miséria. Como é que eu previno? Na hora que eu estou dando a comida e ensinando as crianças a estudar. Então eu dou o peixe, estou ensinando a pescar. Dou o peixe, estou ensinando a pescar. E quando ela crescer, ela vai pescar e vai sobreviver. Certo? Então essa é a grande missão das grandes fortunas. E para isso a gente tem que abençoar o Bill Gates. É o homem mais rico da Terra, mas é o que mais faz caridade. E aparentemente, quanto mais ele faz, mais ele ganha. Né? Porque dinheiro cai assim de rodo nas mãos dele. E Bill Gates, ele tem assim projetos de bilhões no mundo inteiro, principalmente na África. Então ele está usando a fortuna dele para aliviar os males. Das duas formas que está aqui no Evangelho. Então a gente tem que orar muito para que esse moço viva ainda bastante tempo. Então, gente, bem de vida está
Não propriamente quem melhora de situação material, e sim, aqui já é um sentido bem mais profundo, o que melhora a si mesmo, enriquecendo-se de virtudes, agigantando-se nos valores do espírito. Então, além dessa riqueza material, tem essa riqueza imaterial que a gente também tem que adquirir. A gente está aqui, tanto faz eu estar aqui pobre ou rica, mas isso aqui a gente tem que ter. A gente tem que estar aqui não só para se melhorar materialmente, mas principalmente para fazermos, aí a gente volta bater na mesma tecla, a nossa reforma íntima. Então, o amor. Aquele amor que está dentro da gente. Amai ao próximo como a ti mesmo. E aí eu me enriqueço de virtude. Isso também diz o Severus no nosso estudo. Então a gente se enriquece de virtudes na hora que a gente ama, na hora que a gente faz a reforma íntima. E aí os nossos valores espirituais se agigantam. E aí eu tenho condição de fazer tudo aquilo que Fenelon disse antes, ou que o Bill Gates já está fazendo. Então esse é o grande sentido da nossa vida. E o Adenauer Novaes, ele nos diz mais ainda. Por isto é válido considerar que o espírito só é dono daquilo que pode dispensar. O que lhe é indispensável tem algum domínio sobre ele. Aprender a dar e emprestar é saber utilizar de tal forma os bens à sua disposição que eles nunca faltem. A fala de Jesus sempre propõe ir adiante, fazer mais do que é exigido, dar mais do que se pede, isto é, agir com mais determinação. Então aqui ele já está fazendo o quê? Nos ensinando como nos melhorarmos a nós mesmos. Então quer dizer, ele já pega aqui e nos diz tudo aquilo. Por isto é válido considerar que o espírito só é dono daquilo que pode dispensar. O que ele quis dizer com isso? Eu só sou dono daquilo que eu carrego, o que está dentro de mim. Eu já fiz a minha reforma íntima, está dentro de mim. Então eu sou dono daquilo. O que me é indispensável, como a casa, o carro, tem um pouquinho de domínio sobre mim. Claro, eu vivo numa sociedade, mas isso não é o fim. Isso não é o motivo por que eu estou vivendo. Não é e nem deve ser. Percebam a diferença? Então, aquilo que são os meus dons de verdade, aquilo que está dentro de mim, são os meus princípios, aquilo que eu preciso para viver, está aqui. E o resto é daqui. A gente tem que aprender a dar, emprestar, utilizar os bens que Deus nos deu de forma que nunca falte. Se Deus me deu um pouquinho para administrar, eu tenho que aprender a administrar aquele pouquinho. Se Deus me deu um pocão, eu tenho que aprender a administrar aquele pocão. Porque para Jesus a gente tem que estar sempre indo em frente. A gente tem que estar sempre sendo determinado, agindo, fazendo mais do que aquilo que nos é exigido. Por isso que ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Porque aí eu vou além. Então, gente, a riqueza deve ser empregada como fonte do bem, meio de aumento da produção dos bens para melhorar as condições de vida do globo, instrumento de aperfeiçoamento das relações entre as pessoas e os povos, como incentivo ao trabalho honesto, às atividades nobres e ao progresso da ciência e das pesquisas que geram a prosperidade e beneficiam a todos. Então aqui a gente já entrou numa forma bem detalhada de como as riquezas devem ser empregadas. Fonte do bem. Façamos a caridade, vamos ser como o Bill Gates. Tem, a gente dá. Né? Aumentar a produção dos bens para melhorar as condições de vida do globo.
Gente, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. É a perspectiva em 50 anos ter 12 bilhões de habitantes do globo. Então é muita gente. Então tem que se melhorar as condições, as formas de produções para que o planeta possa ter todas essas pessoas e que todas possam ser nutridas, todas possam sobreviver de uma forma boa. É aquele instrumento de aperfeiçoamento das relações entre pessoas e povos. É chegar-se a ter-se a consciência que nós somos muito mais do que uma nação, do que uma família. Nós somos um planeta e todos nós dentro desse planeta somos irmãos. Porque é aquela coisa, a gente tem que ter essa consciência de global. Não é só a globalização por parte financeira, mas também por tudo. É a humanização de tudo. É incentivar ao trabalho honesto. Todos. As atividades nobres, ao progresso da ciência. Gente, a gente pode fazer isso. Vamos lá, tem pobre, vamos lá ajudar. Aqui não tem tanto pobre materialmente falando, mas tem tantos pobres de espíritos. Então vamos ajudá-los a progredirem, a serem mais nobres. Todas essas pesquisas que existem aí a favor, para arrumar alcance, para ajudar. Então, a riqueza, ela deve ser tudo isso. Ela deve ser útil para tudo isso. Aí a gente vai vencer a provação da riqueza quando? Porque é uma provação, a gente já sabe que ela é maior que a da pobreza. Quando investimos as nossas faculdades no trabalho e nas atividades nobres, agimos sem egoísmo e orgulho na posição que desfrutamos, seja ela qual for, e usamos bem esse poderoso meio de ação para o progresso de todos. Então, gente, quando a gente é rico, se a gente investe, pode ser só a nossa faculdade espiritual, como a nossa faculdade financeira. Se a gente investir o que temos e o que somos em trabalho e atividades nobres, a gente está vencendo a provação da riqueza do mundo. Não é porque eu conheço pessoas que têm até pouco, mas só esse pouco, não trabalham, vivem naquela vida de ociosa. Em vez de utilizar esse tempo para fazer coisas boas e positivas. É a gente agir, gente. É a gente vence também a prova da riqueza quando a gente age sem egoísmo, sem orgulho. Quando a gente continua sendo uma pessoa normal, não importa em que posição a gente se encontre. Eu conheço pessoas riquíssimas que eu me sinto tão à vontade do lado delas como vocês. Porque são pessoas que continuaram normais. Mas também conheço outras que a gente tem que andar quase que se arrastando só para dar bom dia. Então, para vencer essa prova, a gente tem que lembrar que a gente só é mero administrador. E principalmente quando a gente vai usar esse poderoso meio de ação para ajudar o progresso de toda a humanidade, que é o que o Bill Gates está fazendo com a sua grande fortuna. Tem milhões e milhões de dólares que ele dá por mês para ajudar em muitos projetos para procura de câncer, procura camisinha para o pessoal da África, procurando ajudar. Gente, se a gente olhar toda a lista do que ele faz, é uma coisa impressionante. Então, ele está usando a riqueza dele para ajudar o mundo. E quando a gente age assim, nós passamos a valorizar os conhecimentos úteis e elevados. A gente subiu um degrauzinho da escada da vida. A gente passa a aprimorar a inteligência pelo seu bom uso. Porque tudo aquilo que a gente usa, a gente melhora. Porque já está provado que todo mundo que é de sucesso, seja qual for o campo, ele precisa de no mínimo 10 mil horas de trabalho para poder dizer que ele é realmente bom. Então, quanto mais a gente usa assim, a gente vai aprimorando a nossa inteligência pelo seu bom uso. E a gente passa a acumular as virtudes pela sua prática em todas as circunstâncias da vida. Então a gente começa a praticar aquilo que a gente já tem. A gente começa, e o bom e o bem começa a ser natural na nossa vida. Porque a gente está usando, a gente está praticando. E passamos
a conquistar as qualidades morais pelo seu exercício nas relações humanas, permitindo a difusão do bem. Então, gente, isso aqui está dizendo tudo. A gente vai conquistar. Na hora que a gente está lá exercitando, a gente está difundindo bem as nossas qualidades morais, nós vamos conquistando peu à peu. Por isso, usem bem a riqueza que deu Deus para vocês, seja ela material, espiritual, intelectual. Porque riqueza é tudo aquilo que a gente possa usar para ajudar aos outros. Então, que o usamos de uma forma sábia, que a usamos para o bem de uma comunidade, que a usamos para o bem de todos que estão ao nosso lado, e não para nossos motivos mesquinhos e egoístas em que a gente só está pensando da gente mesmo, ou então que a gente está querendo se promover de alguma forma. Então, gente, vamos usar tudo isso que Deus colocou nas nossas mãos para administrarmos de uma forma consciente, de uma forma honesta, de uma forma que seja boa para todo o grupo em que fazemos parte, se possível, para a cidade em que vivemos, melhor ainda para o país e muito melhor se for para todo o planeta. Muito obrigada pela atenção de vocês.